Oi, gente! Como vocês estão? Eu não tô nada bem, pra quem se interessar de saber. E se eu falar pra vocês que quase não teve segundo episódio? Se fosse semanal, eu posso afirmar pra vocês que não teria. Porque depois do primeiro episódio, eu entrei numa espiral perigosíssima de negação e paralisia. A minha conta foi perfeita, porque eu preciso de uma semana depois de gravar um episódio pra me convencer que não foi tudo um golpe de sorte e que eu sou capaz de fazer as coisas e eu não sou uma impostora. Porque eu já tava pronta pra falar. É aqui que vocês descobrem que eu sou uma fraude. Que eu não tenho tanto conteúdo assim e eu não consigo fazer outro episódio. Eu sou uma podcaster de um sucesso só. Tipo o Felipe Dilon com a Musa do Verão. Quem é que conhece outra música do Felipe Dilon? Eu não. E aí eu passei a semana inteira enrolando pra fazer isso, quase tipo pra provar pra mim mesma que eu realmente sou inútil. Eu não sei explicar. É um mecanismo psíquico elaboradíssimo que se eu tivesse usado pra pensar no episódio, ele já estaria pronto há muito tempo. Mas eu prefiro usar a minha psique contra mim pra provar todos os pontos que eu levanto contra mim mesma. Pra provar pra mim mesma que eu sou a farsa que eu sempre temi ser. Eu sou muito autossuficiente nesse ponto, né? Pra que ter outra pessoa pra ser minha inimiga se eu posso ser? Aqui eu corto gastos, aqui eu tô por conta de tudo. Eu crio as minhas próprias paranoias, ninguém precisa falar absolutamente nada. Eu fico no meu próprio caminho, eu estrago os meus próprios planos, porque eu tenho controle sobre o estrago. Não vai ter outra pessoa que vai chegar de surpresa e estragar tudo. Estrago eu mesma, eu faço questão. Não tem essa, pra que eu vou deixar alguém me sabotar se eu posso me auto-sabotar? Eu sou a minha maior inimiga. Mas quando eu sair do meu próprio caminho, aí já era. Aí vocês vão ver o sucesso que eu vou ser. Mas eu consegui superar os meus demônios por ainda mais uma semana e estamos aqui. E foi uma semana difícil. Essa foi a semana de querer passar a máquina zero no meu cabelo para eu não ter mais que lavar e pentear o cabelo. Essa foi a semana de querer apagar todas as minhas redes sociais e sumir e mudar de país e de nome. Essa foi a semana que eu queria raspar minha sobrancelha. Essa foi a semana do surto. Eu tenho uma dessas por mês, então eu tenho que começar a contar com ela no planejamento, senão não vai dar certo. Mas vencemos e hoje eu tô aqui de novo e eu vou falar pra vocês o que eu penso sobre a indecisão. Acho que essa é uma coisa que acomete a maioria das pessoas. A maioria dos meus amigos é tão indeciso quanto eu. E acho que muito por conta de a gente ter tantas opções hoje. Eu me sinto sobrecarregada quando eu penso na quantidade de opções que eu tenho. Seja de coisas sérias ou de coisas mais bobas, né? Seja de trabalho, ou seja de viagens, de filmes pra ver, do sabor de gelato que eu vou tomar. Gente, quantas vezes você não fica rolando o catálogo da Netflix ou de qual streaming que for e no final você não assiste nada? O programa da noite vira procurar o filme e não assistir o filme em si, porque a gente nem encontra o filme. E aumentando essa perspectiva para a vida, isso é uma coisa que me apavora, porque eu tenho a sensação de que eu tô sempre procurando alguma coisa e eu nunca encontro. Porque eu tô sempre indecisa, como se eu estivesse olhando numa vitrine infinita de possibilidades do que eu posso fazer no mundo, sentindo uma pressão descabida para escolher a coisa certa, e no final do dia eu não andei, eu fiquei parada na frente da vitrine tentando escolher. Então, acho que esse é um tópico bem relevante pra gente discutir, e eu vou levantar aqui algumas questões para te ajudar e me ajudar a refletir sobre isso. Eu acho que a indecisão normalmente é medo disfarçado. Medo de que você vai escolher errado, medo de que você pode perder seu tempo, medo de que você escolha e no final não dê certo. A indecisão, ela na maioria das vezes vem ligada com uma sensação de insegurança muito grande e que é muito difícil de vencer. Mas tem uma frase que eu gosto sempre de lembrar que é: a dúvida mata mais sonhos do que o fracasso jamais matará. Porque quando a gente tá com dúvida se a gente deve arriscar ou não, muitas vezes a gente mata o nosso sonho mesmo antes de tentar. A dúvida é paralisante, ela imobiliza. E pensando por esse lado, eu acho que o fracasso talvez seja até mais fácil de lidar do que a dúvida, porque ele é concreto, ele é real. E é muito mais fácil a gente lidar com uma coisa real do que com uma coisa que existe só na nossa cabeça. O cenário que existe na nossa cabeça não é palpável, não é real. E por consequência, a gente consegue piorar ele 1000 vezes do que provavelmente iria acontecer na realidade. O cenário catastrófico que eu crio na minha cabeça provavelmente nem vai acontecer. Mas o erro, na imagem que a gente cria para passar para as outras pessoas, é menos tolerado. Há uma falsa ideia de que se a gente ficar em dúvida em cima do muro, é um lugar melhor para se estar, porque você não acertou, mas você também não errou. Mas não é um lugar melhor, é só um lugar mais seguro, e a gente tem medo da mudança. Quantas vezes a gente não fica no mal conhecido só porque a gente conhece ele? É tão mais fácil a gente pensar, mas se der errado? Mas e se der certo, gente? A mudança pode ser positiva.
E lembre-se também que a indecisão também é uma escolha, mas não uma escolha consciente e nem uma escolha muito corajosa. Não escolhendo, você está escolhendo perder o seu tempo e você está escolhendo se eximir da sua própria vida. E eu não sei você, mas eu prefiro ter palavra sobre o rumo que a minha vida vai tomar. Eu prefiro escolher, por mais que a escolha seja difícil. Cada escolha é uma renúncia, já disse o Chorão. E muitas vezes a gente vai escolher e escolhendo a gente vai perder uma coisa. Isso é muito difícil, bancar a nossa perda. Porque a gente tem o péssimo e infantil desejo de querer tudo e achar que a gente tem o direito de ter tudo. Mas a vida não é assim, é uma verdade dura, mas é verdade. Às vezes, realmente, uma escolha exclui outra. Mas também tem muitas vezes que não é uma questão de vida ou morte, que não é uma questão de exclusão. Muitas vezes também, se a gente escolher o caminho errado, a gente consegue depois voltar atrás e buscar outro caminho. Se você errar, se você escolher errado, entre muitas aspas, isso só vai fazer você ter mais certeza do que você realmente quer. Vamos dar um exemplo bobinho. Por exemplo, você está numa praça de alimentação do shopping, um lugar de muita dúvida. Lá nascem as maiores dúvidas da humanidade. Porque, novamente, muitas opções para escolher, e opções boas. E aí você está na dúvida entre comer uma massa ou um hambúrguer. E aí depois de muito pensar, você decide comer uma massa. Aí você vai, compra, come, mas aí você pensa, poxa, não era isso que eu queria. Era o hambúrguer mesmo. E aí o que acontece? Você vai depois, outro dia, atrás do hambúrguer. Você não vai deixar de comer o seu hambúrguer. Você vai agora com mais certeza ainda atrás dele. Isso serve para muitas coisas, inclusive para a carreira. Você pode voltar atrás sempre. O fracasso não exclui o sucesso, de forma nenhuma. E eu uso perguntar, será que existe sucesso de verdade sem nenhum fracasso? O sucesso só existe em oposição ao fracasso. A gente precisa saber o que é não vencer para a gente saber reconhecer quando a gente vencer de verdade. E é assim com a maioria das coisas. A felicidade só existe por causa da tristeza. A gente só sabe que a gente é feliz porque a gente sabe quando que a gente é triste. Então não vamos buscar tanto o 100% extremo, porque nada na vida é 100% uma coisa ou outra. A gente passa por experiências que nos transformam. E não existe só vencer. E isso me leva ao meu próximo ponto, que é: tenham experiências. A minha psicóloga estava conversando isso comigo. Quanto mais experiências você tiver, menos dúvidas você vai ter. Porque aí você vai conseguir ver e sentir de fato se algo é bom ou não para você. Porque por mais que você tente, você não consegue saber isso só na sua cabeça. Você pode ficar acordado noites, meses, pensando, avaliando como seria, calculando, mas o nosso pensamento não substitui a realidade, a experiência. Você só sabe mesmo se uma coisa é para você ou não, vivendo ela. Então, o máximo de experiências que você puder ter, tenha. O nosso mundo, nosso sistema hoje, condena muito a experiência. Tem uma conotação um pouco negativa, dá a entender uma coisa transitória. O sucesso, a noção de sucesso que a gente tem, é ligada a uma coisa mais duradoura, tem a ver com certeza. Se você tentou uma coisa nova por uns meses e não gostou e parou, aos olhos dos outros, isso não é bom. Eu mesma tenho dificuldade. Poxa, é claro que eu quero que dê certo e que dure, mas se não der, faz parte. As experiências são parte fundamental do nosso crescimento. Tentar e falhar e tentar de novo depois outra coisa é que faz a gente crescer e saber mais sobre quem a gente é e o que a gente quer. E é vivendo que isso acontece. Não é na nossa cabeça. Você está chocado? Eu estou constantemente passada de saber que a gente tem que viver as nossas próprias experiências e não ficar imaginando sobre elas na nossa cabeça. Gravíssimo, muito difícil. E aqui vou aproveitar esse gancho para responder a pergunta de um ouvinte querido, que acho que tem tudo a ver com o tema de hoje. Ele quis saber, no seu primeiro episódio você mencionou algo como que a única certeza que temos é que nada sabemos. Considerando que a incerteza em relação ao futuro é uma das principais aflições dos jovens de hoje, envolvendo pressão profissional, saúde mental, propósito e economia instável, como você acredita que os pais deveriam agir para apoiar seus filhos nesses desafios? Mostre esse podcast para ele. Primeiro passo. Segundamente, quem sou eu para falar alguma coisa sobre como vocês devem criar os filhos de vocês, né? Mas o meu insight, como uma jovem indecisa frente às escolhas profissionais e 100% surtada com a situação do mundo, que dá muito medo de que as coisas realmente não deem certo, eu acho que uma das melhores coisas que você pode fazer é dar liberdade para os seus filhos tentarem e errarem, e terem um lugar para voltar. A gente já tem muita insegurança dentro da nossa própria cabeça e fora. Como eu disse, eu sou a minha maior inimiga. Então, se você puder estar do meu lado do ringue, me ajudando a lutar com as vozes da minha própria cabeça, já ajuda muito.
Me ajuda a saber que os meus pais estão do meu lado e me apoiando nas minhas escolhas. Porque, infelizmente, as experiências, as consequências das nossas escolhas, positivas ou negativas, quem tem que passar é a gente. Isso aí não tem jeito. Mas, se você puder ser uma fonte de estabilidade nesse mundo maluco, já tá ótimo. Então, acho que encorajar os seus jovens a viverem experiências, as próprias experiências e coisas diferentes, e dar a mão caso eles caiam no processo. Infelizmente, eu não tenho nada muito milagroso para dizer sobre essa questão, mas eu espero ter ajudado. Agora eu vou te falar duas coisas para melhorar um pouco a situação e te encorajar mais a agir quando você estiver em dúvida. Primeiro, pegue um pedaço de papel e escreva a tragédia que você acha que vai acontecer. Eu quero ver se você tem coragem de escrever no papel as palavras absurdas que você fica falando para você mesmo. Aí, nessa hora, você vai ver que você provavelmente está dando muita moral para a voz maluca da sua cabeça. Você vai ver que você está dando palco para maluco, literalmente. E é isso que você quer para sua vida? Ser guiado pela voz do louquinho do centro que fica gritando que o mundo vai acabar às 3 da tarde no calçadão? Acho que não. Segundo, pegue um outro papel e escreva um plano de contenção. Pensa no que você está em dúvida se você faz ou não, e aí depois você está livre aqui para você pensar no pior cenário, a pior coisa que pode acontecer. E aí você pensa e você anota como que você vai fazer para sobreviver a esse cenário, caso ele aconteça. Porque a dúvida imobiliza e te faz parecer inútil. É muito fácil a gente imaginar que as coisas vão acontecer com a gente e que a gente é um sujeito passivo que vai receber as coisas do mundo e vai ficar por isso mesmo. Mas você é uma pessoa ou um saco de batata? Por favor, não deixe que seja assim. Quando eu me dou conta disso, imediatamente eu paro e começo a pensar num plano de vingança. Contra quem ou o que for. Porque aí isso me devolve o poder. Pegue de volta o poder de ser uma pessoa que é senhora da própria vida. Você manda na sua vida, você faz as coisas. Você nunca viu o filme do Rei Leão? Quando o Simba tá lá cabisbaixo, perdido, exilado, o que o Timão fala pra ele? Se o mundo der as costas pra você, você dá as costas pro mundo. Por favor, se as coisas derem errado pra você, você não vai ficar parado. Você vai buscar outra forma de fazer o que você quer e você vai buscar outra coisa pra fazer. A diferença é que você vai fazer isso com a tranquilidade de saber que você tentou. Eu prefiro a certeza do fracasso à possibilidade de um sucesso imaginário. Eu prefiro tentar e errar e saber que eu fiz do que nunca tentar e também nunca ter sucesso. O sucesso tá só na minha cabeça. É assustador pensar em errar. Mas a ansiedade toda mora na incerteza. Depois que você faz e que você coloca na realidade, mesmo se der errado, mesmo se você falhar, existe uma paz muito reconfortante em saber que você fez o que você pôde. E aí você consegue fazer uma coisa muito maravilhosa. Continuar. Você sem fazer nada, na dúvida, você vai ficar sempre no mesmo lugar. E isso me assusta mais do que o risco de errar. Ainda nesse sentido, a última coisa que eu queria trazer é um estudo que eu vi que eu achei muito interessante. Eu li sobre na BBC News e no site da Universidade de Chicago. Que é o quê? Um professor lá da Universidade de Chicago, chamado Steven Levitt, decidiu fazer um experimento sobre como tomar decisões. E o que eu achei incrível é que o método dele para ajudar alguém a tomar uma decisão era jogar uma moeda. Eu não sei direito os pormenores, eu acho que ele também conversava com as pessoas, mas o que importa aqui pra gente é que ele fez um site em que milhares de pessoas chegavam com uma questão. Tipo, devo me divorciar ou não? Devo pedir demissão ou não? E aí a pessoa jogava a moeda no site, e aí se saísse... Aí eu não sei qual que era qual, mas vamos supor. Se saísse cara, você continua onde você tá. E se sai coroa, você vai em frente com a mudança que você quer fazer na sua vida. E se eu não me engano, a pessoa apontava uma terceira pessoa conhecida dela, mas de certa forma mais imparcial, que alguns meses depois o Steven ou a equipe dele entrava em contato e perguntava o que a pessoa do estudo tinha realmente feito, se ela tinha seguido a moeda ou não, para evitar da pessoa mentir para ele. E aí ele descobriu que várias pessoas tinham seguido o resultado da moeda e feito grandes mudanças em suas vidas. Tipo, mais da metade. O que é uma aposta alta, né? Algum desconhecido chegar pra você e perguntar, devo me divorciar? E você jogar uma moeda e simplesmente falar sim, porque saiu coroa. E aí a pessoa decide se divorciar de verdade. Eu achei audacioso, mas foi o que ele fez. Felizmente, ele descobriu que as pessoas que tinham seguido a moeda e feito mudanças na vida delas estavam mais felizes do que as pessoas que tinham continuado onde elas estavam. E aí, no final, ele disse, uma boa regra geral na tomada de decisões
é que sempre que você não conseguir decidir o que fazer, escolha a ação que represente uma mudança na sua vida, ao invés de manter o seu status quo. Isso é o conselho dele. A moral da história para mim é, na dúvida, jogue uma moeda. Mas isso você já saberia se você assistisse Peaky Blinders. Porque o Tommy, sempre que ele tem uma decisão importante para tomar, ele joga uma moeda. Isso porque ele é o Tommy Shelby. Mas eu acho que em algum momento ele também fala que não é que eu vou decidir na sorte o meu destino. Eu não vou deixar ao acaso. Mas quando eu tenho uma decisão difícil, eu faço isso porque enquanto eu jogo a moeda, enquanto a moeda está no ar, eu descubro exatamente qual é o resultado que eu tô esperando e o que eu tô torcendo para acontecer. Tommy Shelby, um grande ícone da educação. E eu concordo com ele. Eu acho que no fundo a gente também sempre sabe o que a gente quer e a gente só precisa de um empurrãozinho. Então vamos concluir com esse tapa de luva do Tommy Shelby e encerrar a etapa das reflexões de hoje. Deu. Agora vamos às aleatoriedades. No episódio passado, eu falei que eu queria saber do bebê do Henry. E teve quem foi atrás de saber pra mim. Eu gosto do ouvinte investigativo. Fontes confirmam que o bebê nasceu e ele está na Austrália com o bebê e a namorada. Créditos da info pra minha prima Cristina. O que ele está fazendo lá? Pelo que eu ouvi dizer, gravando um filme. Eu achei uma coisa meio crocodilo Dundee da parte dele fazer isso. E eu achei um pouco perigoso também, porque a Austrália tem muitos animais exóticos. Talvez esse bebê esteja correndo um risco lá. Um risco muito maior do que ele teria se ele estivesse em casa. Ele devia ter deixado esse bebê em casa, na Inglaterra, onde o pior que poderia acontecer com ele era ter que comer um sanduíche de feijão. Mas ele optou por levar essa criança para a Austrália, onde ela pode ser engolida por um crocodilo gigante. Essa foi uma opção que ele fez. Então eu queria dizer aqui que eu tô de olho e ele que não cuide dessa criança direito pra ele ver se eu não mando o conselho tutelar atrás dele. Agora. Fica ligado. Fique ligado, Henry. E essa semana, o meu pai me ligou e me perguntou se eu já tinha escrevido as coisas pro podcast. E ele disse, você vai falar do Henry? E eu disse, vou. Tá difícil não falar. Né? Eu acho que a gente precisa concordar que o protagonista aqui é ele. Eu sou apenas uma coadjuvante. Coitada de mim, quem sou eu? E aí ele procedeu para me dar conteúdo para eu poder falar. E ele disse, você viu que ele está sendo cotado para ser o novo 007? E eu até pensei que isso fosse antigo, porque esse boato não é de hoje. Mas aí eu fui olhar e qual não foi a minha surpresa ao ver que o boato voltou com força e saiu matérias essa semana falando que ele vai ser o novo 007. Meu pé tá atualizado, gente. Deixa ele. Então talvez tenha acontecido alguma coisa lá em Hollywood pra voltarem a falar disso agora. Então, pode ser que seja verdade. E se for ele, eu ia gostar. Porque é só uma coisa assim pra fazer eu passar por cima daquele final daquele último filme. O Sem Tempo pra Morrer. Esse filme que eu vi uma vez pra nunca mais. Achei horrível, horroroso, me fez mal e eu finjo que ele não existe. O Daniel Craig merecia mais. Pra mim, os filmes dele do 007 acabam em Spectre, que já teve o final perfeito. Ele se aposentando e seguindo com a vida dele. Ninguém pediu outro filme. Eu já tinha me contentado, mas aí resolveram acabar com o meu dia de graça. Não só com o dia que eu vi esse filme, como todos os dias depois em que eu lembro que esse filme existe. Inaceitável, gente. Inadmissível, inumano. Mas agora, se colocarem o Henry, aí talvez eu possa passar por cima das minhas desavenças com a franquia do 007 e assistir, né? E perceba que eu disse passar por cima, porque eu sou de escorpião e eu não perdoo. Mas, com o devido incentivo, eu posso assistir o próximo. Eu posso dar dinheiro na bilheteria. Aí vamos ver. E vamos ver também que eu já tô vendo que eu vou ter que criar um quadro aqui pra ele, né? Só pra falar dele. Henry, que é o que realmente interessa a vocês. O meu resto é só uma desculpa pra gente poder fazer um podcast para poder mencionar o Henry Cavill. Eu acho justíssimo. Ele que não me decepcione e não seja cancelado. Agora é tarde demais, ele tem que ser perfeito pra isso aqui não envelhecer mal nunca. Mas a gente não tem controle sobre as coisas, né? Então vamos deixar. Tá vendo? Tá vendo por que só eu que posso estragar as minhas coisas? Eu tô abrindo uma porta aqui pra uma outra pessoa que eu nem conheço estragar tudo. Isso é muito difícil, isso é muito complicado. Mas, vamos lá, a gente tá aqui pelo risco. Uma outra coisa que eu vi essa semana, que eu ri muito, eu vi um vídeo no TikTok que é o costume nos países nórdicos deixar os bebês dormindo do lado de fora no inverno. Eu ri muito, porque é um vídeo que o bebê tá no carrinho do lado de fora, e aí, tipo, tem uma camada de neve, o cobertor e ele embaixo, entendeu? A pessoa vai escavando,
essas camadas, e aí ela descobre lá um bebê. Vocês estão vendo como que esses europeus tratam bebê? Gente, tá complicado. Quando não tá levando o recém-nascido pra Austrália, tá deixando ele do lado de fora no inverno, pra nevar em cima dele. Eles entram no restaurante, ou no café, ou em casa mesmo, onde for, e deixam o bebê do lado de fora dormindo. E aí eles não têm medo de que uma Nazaré Tedesco vai aparecer e roubar a criança e criar como se fosse dela. E aí eu chego no meu ponto. Olha a falta que faz uma novela do Agnaldo Silva. Eles não têm medo porque eles não sabem do que ter medo. Ninguém apresentou o conceito da Nazaré pra eles. Tudo isso porque eles não assistiram Senhora do Destino. E isso não é um só não, são vários carrinhos que fica lá como se fosse um guarda-volumes. Gente, isso pra mim é um conceito tão estrangeiro. É muito difícil. Tipo, aqui na minha cidade, há uns anos atrás, tinha nos mercados uns armarinhos, assim, uns guarda-volumes pra você deixar sua bolsa ou a sua sacola. Tipo assim, se você tava voltando da feira, eles não gostavam que você entrasse com a sacola no mercado. Aí você deixava a sua sacola no armarinho, trancava com chave, com medo de alguém levar a sua alface. Entendeu? É esse nível. Agora, você deixar sua criança ao léu. Eu poderia escrever um artigo científico sobre a importância da telenovela na formação do brasileiro. E eu nem tô brincando. Mas eu vou encerrar por aqui esse assunto. Agora vamos às perguntas. Eu já respondi uma pergunta lá no meio e eu quero avisar que eu não vou responder todas hoje. Ou porque não cabe, ou porque tá no tema de outro episódio, ou porque eu não tô com carisma pra responder sua pergunta hoje. Então, se eu não respondi a sua ainda, calma que vai chegar a sua hora. Essa que eu vou responder hoje é em homenagem ao livro que eu tô lendo. Vocês lembram do livro que eu falei, né? Que ia chegar, e aí chegou e eu tô lendo. E eu tô tendo o meu tempo pra ler, eu tô enrolando. Mas aí é o meu direito, entendeu? Quem não tem direito de atrasar minha entrega é a Amazon. Eu posso atrasar minha leitura o quanto eu quiser. Então, eu ainda estou lendo ele, ainda não terminei. E a pergunta que tem a ver com ele é: você preferiria ter um sinete pouco útil em batalha, mas ser muito boa nele? Ou ter um dos sinetes mais poderosos, mas não saber usar, controlar ele? Aí o sinete, no caso, é um poder. Os personagens nesse livro, eles têm poderes que são chamados de sinetes. Então, você preferia ter um poder que é pouco útil em batalha, mas ser muito boa nele? Ou você ter um dos sinetes, um dos poderes mais poderosos, mas não saber usar ou controlar ele? Aí eu achei muito interessante essa pergunta, porque aí eu morri de qualquer jeito, né? Porque um sinete não é útil em batalha e o outro que é bom, poderoso, eu não consigo usar. Mas aí como que faz? Aí tudo vai depender da minha habilidade de luta. E olha aí, mais uma coisa que depende de mim. Eu tô cansada. Eu, sinceramente, mais uma vez que a minha sobrevivência recai sobre as minhas costas. E eu tenho a impressão que isso ia acontecer comigo mesmo, se eu tivesse num mundo assim. Eu acho que eu não teria paz, nem se eu tivesse poderes, nem tendo poderes mágicos. Então, nesse caso, eu acho que eu apostaria alto e escolheria o mais forte. E torcer pra ele acertar o inimigo. E ainda tem a chance, né? Tem o bônus, que é a chance de ele me acertar sem querer e eu ser eliminada. E não ter que lidar com nada disso nunca mais. E eu acho que essa é a melhor opção. Então, o sinete mais forte. Pode descer. A autodestruição é o meu maior talento. E essa, com certeza, foi a cereja do bolo. Nós ficamos por aqui. Me contem se vocês gostaram tanto quanto eu lá no Instagram, @marianagravina. Como sempre, o post de referências vem até domingo pra gente comentar juntos. E eu vejo vocês em 2 semanas.